Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Agradecemos a Deus por mais esta oportunidade de Ele ter trazido nós aqui. Agradecemos pela chuva. Agradecemos por você estar aqui junto de nós. E que Deus nos abençoe nos hinos que vamos cantar e também no estudo da palavra dele. Romanos capítulo 15, se não me falha a memória, a partir do versículo 20, eu acho que é. Nós paramos na quarta-feira passada. E vamos continuar. E oramos. Amado Deus e Pai, agradecemos, Senhor, por ter abençoado neste momento e permitido nós vir aqui neste local para cultuar o Teu santo nome, para Te louvá-lo, e que o Teu Espírito trabalhe nos nossos corações para entender mais a Tua palavra e nos ensina, Pai, a viver mais que Te agrade, que andamos mais firmes nos Teus caminhos, Senhor. Pedimos em favor da família nossa, onde estão neste momento, família de nossos filhos, nossos irmãos na carne, os nossos irmãos em Cristo, membros dessas igrejas que não puderam vir. Pedimos em favor daqueles que estão enfermos, aqueles que estão na enfermidade espiritual, também fraqueza. Pai Santo, pedimos em favor de todas as igrejas, as de perto e as de longe, todos os pastores, dirigentes, todos os obreiros e todos os crentes que habitam sobre a face da terra. Em nome de Cristo que pedimos e agradecemos. Perdão de nossos pecados. Amém. Da chuva ninguém pode reclamar mais, né? Porque choveu bem hoje, né? Choveu bem, graças a Deus. E eu saindo de casa, uma mulher falou assim: olha como que Deus é bom, maneirou a chuva. Eu falei: se não maneirasse a chuva, ele era ruim? Não falei essa palavra ruim, mas ele era bom, mesma coisa. Então, a gente vê, a pessoa fala só quando vê uma coisa favorecendo, fala como Deus é bom. E se fosse algo que não vem contra a nossa vontade? Deus sempre é Deus, Ele é misericordioso, bom. Mas as pessoas falam isso sem pensar direito, né? Deus conhece nossos corações. E por isso que nós admiramos o nosso Deus. E graças a Deus estamos aqui. Carlito ligou para mim ontem e falou que a semana não está dando para ele vir. Mas assim que ele prontar o carro, havia oportunidade, talvez semana que vem ele vem. Então vamos louvar o Senhor. Foi pedido o hino 171. Hino 171.
Depois do passando todo o devolvido a seguinte herança e todo. Depois do casório? Herança e todo. Casa, descansar.
mas a cura dessa vida, no descanso do amor, dá-me força na família e protege-me, Senhor. Ó Jesus, vem proteger-me, guarda-me da compaixão. Ó Jesus, vem defender-me, Senhor, minha salvação. Oh, malvados me detestam, me querem destruir, mas os anjos me rodeiam, não me deixam sucumbir. Ó Jesus, vem proteger-me, guarda-me da compaixão. Ó Jesus, vem defender-me, Senhor, minha salvação. Ainda que Satanás salve, vacilando ao poder, ainda que o poder me falte, podemos eu vencer. Ó Jesus, vem proteger-me, guarda-me por compaixão. Ó Jesus, vem defender-me, Senhor, minha salvação. Quando o mal vier na vida, pode me assaltar. Ó Jesus, na minha vida, leva-me sustentar. Ó Jesus, vem proteger-me, guarda-me por compaixão. Ó Jesus, vem defender-me, Senhor, minha Falou o quê? Falei? E o versículo qual é? Qual que eu falei? É o 20. É o 20. O esforço de Paulo. Vejam só o esforço de Paulo, os esforços que ele fazia para bater contra o inimigo, né? Romanos 15, versículo 20. Ele lutava, sofria perseguição. Esse homem, todos nós sabemos, que antes ele era um perseguidor da igreja, perseguidor dos cristãos, até que um dia Jesus cercou ele no caminho, e na ida de Damasco. E Damasco, hoje parece que é Damasco, a capital da Síria, parece, não falha a memória.
Então, aí Deus chamou ele. Em vez de ser perseguidor, passou a ser seguidor. Isso é muito importante para nós também. Então, vamos ler o 20. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre o fundamento alheio. Lembro aquele dia, isso aí estou me recordando. Então aqui revela que a sabedoria do apóstolo Paulo, o esforço daquele homem, do apóstolo, a estratégia dele que ele usava, e sempre guiado pelo Espírito Santo, ele quase nada pela carne. Pode ser que em algum momento, sempre que todos nós estamos na carne, ele também era homem como nós também, mas ele era guiado pelo Espírito Santo. E nós também, nós hoje nunca devemos esquecer disso, que nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo, e somos guiados pelo Espírito Santo quando nós entregamos a nossa vida a Ele, damos a liberdade, para o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas. Não deixar nós tomar por o carro na frente dos bois. Nós devemos sempre lembrar de oração para os irmãos, e aqueles que estão enfermos, passando com problemas. Então o apóstolo Paulo ele se esforçava bastante para pregar o Evangelho, onde Cristo não era conhecido, onde Cristo não tinha sido pregado. A ver, conhecia Cristo meio mais de longe, assim, viu falar. Então ele foi pregando aí desde o início do Evangelho, quando a conversão dele, o apóstolo Paulo pôs isso. Então Paulo evitava edificar sobre o fundamento alheio. Não, porque o fundamento alheio não produz fruto para Deus. Fora. Então nós devemos procurar pregar para todos. E nós estamos aqui, irmãos, mas deve ter pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho. Eu fico olhando para certas pessoas que não interessa o Evangelho. Eu convidei uns hoje, né? O Rafael, esse que uma hora vem, ele vai na presbiteriana, né? Ele vem. E convidei também para vir. Vou convidar para vir no dia 28, mais pessoas, né? Então essa atitude do apóstolo Paulo, tudo bem, ele estava porque ele tinha tomado essa atitude de servir a Deus, custasse o que custasse. E assim nós devemos ter essa atitude. Quando nós demos o primeiro passo, aceitamos Jesus, então não é para querer ser melhor que ninguém. Então, nessa atitude nossa, devemos sempre saber que Deus é soberano. Nós nunca devemos pôr acima, porque nós não somos soberanos nem nós mesmos. Nós não somos dono de nós mesmos. Às vezes nós achamos que somos muita coisa. Uma pessoa que não conhece Cristo, ele pensa que ele é muita coisa, por ele ter um poder aquisitivo melhor, mais. Então pensa, não é nada, de maneira nenhuma. Tudo vai para o cemitério, vai para o mesmo lugar. Então aqui nós vemos isso, irmãos. Então vamos ver agora no versículo 21. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado ouvirão, e os que não ouviram atenderão. Então, antes, como está escrito aonde? Em Isaías 52, versículo 15. Fala assim, borrificará. Lá em Isaías 55, versículo 15, nessa versão aqui fala, assim borrificará, quer dizer, espalhará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhe foi anunciado verão, e aquilo que eles não
ouviram entenderão. Então, ele refere-se à mensagem da salvação em segundo lugar. Foi anunciado primeiro para os judeus, em segundo lugar aos gentios, após a rejeição dos judeus. Aí foi anunciado para os de fora. E assim purificará, ele fala, espalharás. Assim então espalhará a muitas nações, muitos povos, inclusive chegou até em nós aqui, todos os lugares, o anunciado do Evangelho de Cristo Jesus e a sua salvação. Tem muitas igrejas pregando esse Evangelho de Cristo que nós estamos pregando, as boas novas, boas notícias. Então, através de Jesus Cristo, nos leva a um futuro sem merecimento. Através dele, no futuro nosso, é muito melhor, tem como nós compararmos, nós imaginar. Mas não que nós merecemos, onde Jesus já tem preparado para nós, nós não merecemos. Através de Jesus Cristo, por meio dele. Agora, que nos causará muita alegria, de uma forma diferente da alegria terrestre, dessa alegria. A alegria que nós temos aqui. A alegria lá é muito diferente, nós não imaginamos. Irmãos, quem já está lá, está numa felicidade. O corpo está na sepultura. Quantos membros dessa igreja que partiu e com Cristo estão lá? Só alegria. Uma alegria infinita. Nunca acaba. Está lá, irmãos. E é para lá que nós vamos, depois que partir dessa morte. Ninguém precisa ter medo o que vem depois da morte. Ninguém precisa ter medo, porque vai para casa, vai com Deus. Então é por isso que ele disse aqui, que nos causará alegria. Quando nós aceitamos ele, já dá uma alegria, uma satisfação de viver. Nós estamos tristes aqui? Não. Nós viemos tristes? Viemos obrigados? Não. Viemos porque amamos a Cristo. Dedicamos a Cristo. Com chuva, parou chuva agora. Então, ele causará uma forma de alegria muito diferente da nossa alegria aqui. Lá não tem choro. Agora, aquele que partir sem ele, é um lugar que tem ranger de dentes, tem choro, tristeza, lamento, fica lamentando. Aí ele diz no 22, por isso também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. O apóstolo Paulo falando isso. Por que impedido? Porque Deus permitiu. Então mostra o apóstolo Paulo aqui pregando em áreas, em locais que não chegaram ao Evangelho. E muitas vezes ele era impedido de ir. Irmãos, o inimigo ele está pronto para atrapalhar o povo de Deus para trabalhar. Ele trabalha, ele põe embaraço nas nossas vidas. Ele não tem poder. O poder, Deus é soberano, mas Deus permite. Agora, como nós queremos falar, abre as portas. Deus abre as portas para nós falar. Então, o desejo de Paulo era pregar. Ele queria pregar o Evangelho em Roma, mas não com aquela ambição pessoal, mas sim uma ambição espiritual. Nós devemos ter ambição pelas coisas espirituais, não pelas coisas deste mundo, as coisas materiais, irmãos. Ambição para orar, aquele costume, hábito a orar um favor uns dos outros, orar para os irmãos, cada um que está trabalhando.
Orei várias vezes esses dias específicos sobre o irmão Paulo. Não sabia a hora de estar lá. Sabe que privilégio, irmão? Se não fosse crente, você acha a pessoa que não é cristão, que não tem um irmão na fé, ele saber que tem alguém orando para nós. Vários pastores, falou que pastor Israel, eu mandei convite para ele, pastor Gilberto foi o primeiro, falou, prazer, que ele está com os irmãos, ele e a família, pastor Sérgio Paulo, pastor Marco Antônio lá, irmão Zé Vicente, o Ari, lembra da igreja, que se puder fazer força de vir. Então, e a igreja de Santa Cruz, a igreja de Ourinho, de Bauru, né? Daniel respondeu para mim também. Tem o irmão Daniel foi lá dia 15, vai fazer força de dar o total, né? Para ter feito de controle. Né? Então, aqui, irmãos, é muito, muito bom essa amizade, confraternização com os irmãos, com as igrejas, os irmãos de longe. Mas sim, foi dirigido tudo pelo Espírito Santo. Você note bem, nós vemos detalhes nas nossas vidas, tudo pelo Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, no apostolado dele, dirigido pelo Espírito Santo. Quando antes dele se converter, ele estava sendo dirigido por quem? Até ele chegar naquele ponto que Jesus apareceu, esbarrou ele, deixou ele cego, sem a visão, dirigido por Satanás. Que Satanás estava guiando. Às vezes Satanás está trabalhando, guiando, a pessoa nem sabe. Nem sabe que isso. Quantas vezes nós, quando estávamos no mundo, nós não sabíamos. Mas é fazendo a vontade dele. Irmãos, é importante saber que a perseveração na oração, em orar e fé, mesmo quando enfrentamos frustrações, contrariedade, permanecer na oração. Oração falando com Deus. Você pense bem, irmãos, nós não merecemos isso. Eu fico, quando estou orando, fico pensando sozinho, assim, pensando no meu local. Então, pensando, o que a gente é? Mas está falando com o Rei do Universo, pedindo em nome de Jesus, falando. Tentando, muitas coisas que a gente vê deste mundo, muita dificuldade. Então é importante a perseverança na oração. Mas confiando em Deus, que Ele está no controle e que Ele pode estar usando esses impedimentos para nos mostrar, nos dar uma direção ainda por algo maior, melhor. Às vezes nós estamos com uma direção que não agrada a Deus, às vezes não está dando certo para você ir ou para você fazer aquilo. Pare e refresca a cabeça. Pense, Deus tem algo melhor. E a gente fica também insiste, né? Insiste que nem Balaão, né? Pense bem, quando uma coisa não deu certo, não reclama. Se tem uma viagem programada, não deu certo, não reclama. Deus impediu. Deu certo? Bom, e nem sempre alguma coisa que deu certo para nós fazer é da vontade de Deus. Ele deixou fazer. Mas quando parece algo que você queria fazer, deu errado, não deu certo, então não deve reclamar. Perdeu, tomou algum prejuízo, caiu alguma coisa e tal. Não ficar nervoso. Então, o tema da perseverança em meio a desafios está alinhado com a mensagem de todo o capítulo aqui. É o tema. Perseverança na oração. Está alinhado com Deus, em Cristo Jesus.
Mas não é uma linha reta sem falhas, irmão, que isso jamais conseguiremos. Vamos morrer assim, mas entende, a linha sempre, mas você vai tomar uma pipa, está para cima, a linha faz tudo volta assim, mas ela está lá para cima, né? Então a gente deve estar assim, a linha com a mensagem que nós estudamos, que nós lemos, alguma passagem no amanhecer, eu praticamente leio quase toda hora. Se eu tivesse uma memória boa, não precisava nem usar a Bíblia, porque do tanto que eu leio, de tanto que eu estudo, era para ter muito mais. Deus me fez assim, estou mais esquecido. Hoje eu sei o que eu estava procurando agora à tarde. O que eu estava procurando? Eu falei, mas é muito recente a cinta da calça. Eu tirei a cinta e tirei isso para tomar. Mas, poxa vida, mulher, porque você faz as coisas, não presta atenção rápido, muito ligeiro, rápido, não olha. Aí eu fiquei com vergonha sozinho pensando assim, ó, mas como esquecer desse jeito? Eu falei, mas como é que pode assim? Agora o versículo 23. Mas agora, não tendo mais lugar nestas regiões, e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco. Irmãos, assim está os irmãos que nós convidamos para ter aqui conosco. Eles estão com vontade de estar aqui. Então, Paulo havia terminado sua obra em lugares mencionados como um firme propósito que havia em seu coração imposto ali pelo Espírito Santo. Então, o apóstolo Paulo, em todo lugar, ele reconhecia isso. Onde colocava ele, pegando Deus dos profetas, de Isaías, de Jeremias, Miqueias, Malaquias, Jonas, por aí vai. Tudo Deus que colocou, Deus que aqui guiaram eles. O mesmo alvo, o mesmo propósito que um tinha, o outro também. Anos de diferença um do outro. E assim os apóstolos. Apóstolo Pedro, apóstolo João. Irmãos, e nós aqui, nós não somos apóstolos. Hoje não tem apóstolo. Discípulo tem, seguidores de Cristo tem. Nós somos discípulos, não igual eles, mas nós somos seguidores, com toda a nossa fraqueza, mas nós estamos seguindo Jesus Cristo. Amém? Então é por isso. Então, aqui a frase, tendo já há muitos anos grande desejo de ir convosco, aqui nós vemos a persistência do apóstolo Paulo. Ele persistia ao chamado de Deus e à sua visão missionária. Então nós, irmãos, devemos ser assim também, ser persistente na obra de Deus. E as outras coisas, Ele vai cuidar. Ele não disse, Jesus disse em Mateus, buscais primeiro o reino dos céus, que estas coisas, as demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas que a gente procura aqui neste mundo para sobreviver, Ele acrescenta. Se buscar primeiro o reino dos céus, buscar em oração, buscar em servir a Deus, pregar o evangelho, frequentar os cultos, a igreja. Então, isso é uma obra missionária, uma missão. Agora, para os cristãos, esse versículo oferece várias ligações importantes. Primeiro, discernir a direção do Espírito Santo, que é essencial na vida cristã e no ministério da evangelização. Devemos discernir, devemos saber bem que direção o Espírito Santo está dando para nós. Se ele está
Nós estamos sendo dirigidos por Ele ou por nós mesmos? Se nós vamos fazer uma coisa errada, irmãos, não estamos dirigidos por Ele. Se nós ficamos nervosos, perdemos a paciência, não está sendo dirigido, está deixando a carne, porque nós estamos duas naturezas. Nós estamos, nós dois homens. Lembra que o pastor Esteve falava, o Modelo sabe essa história, né? Que acho que é em 220 que converteu a Índia, não sei, a pessoa assim, lá para aqueles mundos lá, né? E aí perguntou assim, como é que eles sentiam? É como dentro deles, é como dois cachorros brigando. Ele sentia dentro dele. Pensa como dois cachorros brigando. Aí mas qual é que vence? Uma coisa assim. Aquele que tem mais alimento para ele. Vocês entenderam a frase? Então quer dizer que a carne e o espírito, o novo homem com o velho homem, a velha natureza com a nova natureza, às vezes briga lá dentro. Sabe o que quer dizer? Briga, você quer fazer uma coisa, e ao mesmo tempo você já não quer fazer, você fica meio em dúvida. Aí não quero. Não, mas quero e não quero. Quero ir e quero ficar. Quero ir para aqui ou quero ir para cá? Ou a esquerda ou a direita? Fica dentro de nós. É o velho homem. Está lutando para não deixar o novo homem trabalhar. Segundo, a fidelidade em cumprir o chamado em um determinado lugar que abre as portas para as novas oportunidades e desafios. Sempre tem que ter o desafio. O desafio é dentro de nós mesmo, a luta. Tem tanto desafio na vida da gente, a coisa que para você ganhar, para não fazer aquilo que é errado, né? Então, fidelidade, ser fiel em cumprir o chamado. Todos nós temos chamado para pregar o evangelho, todos têm, Jesus chamou, né? Então, o chamado é em um determinado lugar. Cada um tem um lugar. Deus me colocou ali naquele lugar. Deus me tirou daquela vida daqui, me colocou, vamos ver se eu lembro rápido da ideia. 1, 2, 3, 4. Em 4 lugares morei lá em Bauru. Ele me colocou em 4 lugares. Graças a Deus, esses 4 lugares eu preguei para os vizinhos. Então, agora, e o lugar dos trabalhos, o lugar aqui? Aí depois Paulo trouxe para cá, o Espírito Santo que me colocou neste lugar. Os irmãos, nesta igreja aqui. Que o Carito fala, que o Carito diz assim, onde foi o início do evangelho, é lá que eu quero morrer. Onde sempre ele abre umas portas novas para nós. O Daniel está lá, quem é que pôs ele lá? Ele esperava. Morou lá no Ricardo, naquele lugar lá. Vinha quando veio de carrocinha. Olha o que fazia, hein, primeiro, hein? Quando eu teve, eu morava na casa, ele vinha. Eu não era da igreja ainda. Eu vi que ele vinha, de carrocinha, as crianças pequenininhas. Aí, depois, mudou. Vários lugares aqui. Agora põe lá no outro lado. Vai lá. É Deus que coloca. O irmão Paulo lá, depois agora está aqui, no fundo aqui do templo. É assim, irmão. Todos nós, se for pensar bem, a gente pensa que a gente que escolhe o lugar, a gente que dá Deus, já antes da fundação do mundo, Deus, a presciência de Deus sobre tudo isso. Então, e sempre umas novas oportunidades. A que passou, passou. O ontem não volta mais. Da hora que nós chegamos aqui, essa hora não volta mais. Mas nós estamos indo para frente. Cada passo que passa, mais velho fica, mais perto da morte nós estamos. E mais perto da vinda de Cristo. Então, o terceiro ponto. O desejo de comunhão com os outros cristãos. Nós devemos ter desejo, primeiro, nessa terceira, vamos por outra. Os membros dessa igreja cristã devem ter desejo de estar reunido com os cristãos aqui. Se cada membro da igreja prestasse bem atenção, eles estavam aqui, falaram assim, eu quero estar em
comunhão com os irmãos, entre as irmandades, com os outros cristãos, e os de longe também. É uma marca de um coração centrado em Cristo Jesus. Quem está com o coração centrado? Ele está não centrado tanto no mundo, porque nós estamos no mundo. Os irmãos estão no mundo mais do que eu, porque estamos trabalhando no mundo, estão trabalhando no meio das pessoas. Então eu não tenho os problemas que vocês têm, mas tem problema também. Então, e agora? O quarto, é importante também observar que este desejo deve ser de acordo com a vontade de Deus, como Ele nos ensina na sua palavra. O desejo nosso, a importância desse, é de observar, primeiro observar o desejo que nós estamos tendo. É o mesmo desejo de Deus? Como que nós vai saber o desejo de Deus? Como que nós vai saber o pensamento de Deus? É aprender as Escrituras, é ouvir as mensagens. Quem mencionou esse dia aqui? Acho que foi 5 cultos na semana. Esses 5 cultos é falado das Escrituras. Então, deve ter desejo de ouvir, para aprender. Não tem uma igreja que tem esse tanto de culto que nós temos aqui. 5 cultos. Desejo de observar de acordo com a vontade de Deus, que Ele, pedindo a Ele que Ele ilumina nossas mentes. Versículo 24. Aí, o apóstolo Paulo fala assim: quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de primeiro em parte me satisfazer de vossa companhia. Então indica que Paulo esperava levar com ele um número de alguns dos escolhidos da igreja. Ele queria de Roma para a Espanha, terra dos meus avós, Málaga. Vemos aqui o compromisso de Paulo com a grande comissão e a sua compreensão da igreja como uma parceria no Evangelho. A igreja trabalha junto com a igreja. Quando a gente é membro da igreja, então trabalhando com a igreja. A igreja faz oração. Talvez a igreja toda não vai, mas ela ora. Então os irmãos estão para lá, outros estão para cá, está reunido, mas sempre tem um no meio, onde caiu, ele prega a palavra de Deus. Então, pregaram em parceria com o Evangelho. Também fala que os romanos se juntem a ele no esforço missionário. Os romanos estrangeiros, não os judeus. No esforço missionário. 25. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos. Porque o que o apóstolo Paulo ia ministrar aos santos? Para tomar a oferta das igrejas gentílicas e ir a Jerusalém para ministrar os santos que estavam em grande necessidade. Então o apóstolo Paulo pedia para as igrejas. Essa de oferta não é de hoje não, irmãos, das igrejas. Deus não precisa de dinheiro, mas a obra dele precisa. Então eu levava para os irmãos que estavam passando necessidade. Então aqui nós vemos aqui a importância está em demonstrar os princípios de amor e a unidade. Não tem jeito de ter a união sem ter o amor. Primeiro o amor e a união.
que ele vinha defendendo ao longo da carta, o apóstolo Paulo. Um homem que antes era cruel, era temido pelas igrejas, por tudo. Depois agora vê desse lado esse homem que desse jeito, preocupado com os necessitados. Então Paulo estava escrevendo para uma igreja em Roma, composta de cristãos judeus e gentios, que enfrentava tensões e divisões. Ao 26, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Olha bem, porque pareceu bem para a Macedônia, ou junto à Macedônia e junto a Caia, juntando, fizeram uma coleta, juntando uma com a outra, fizeram uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Irmão, por que esse cara, muitos podem perder o serviço, muitos cristãos na igreja? Aquilo que aconteceu com Jesus Cristo, aconteceu então que muitos perderam os empregos. Teve uma situação, uma crise muito difícil. Os povos estão passando necessidade, muitos irmãos passando necessidade. Hoje não tem irmãos dessa situação passando necessidade. Dificilmente achar alguém passando necessidade. Às vezes tem, mas sempre tem aquele que Deus coloca no coração para ajudá-los. Então, não era assim um evento separado. Então Paulo menciona aqui, outra vez em sua carta, essa iniciativa de arrecadar fundos para os cristãos em Jerusalém, para ter um depósito, para fazer um fundo para ajudar os pobres, os cristãos pobres de Jerusalém. Sempre deve ter um que está em iniciativa. Sempre deve ter isso aí, pessoa que faz coleta. Irmãos, a inspiração para essa generosidade vem do Espírito Santo. Ninguém faz essas coisas sozinho. O Espírito Santo que coloca no coração, na mente do homem, na alma do homem, no espírito do homem, para ele fazer certas coisas, para ele ajudar. Ele move os corações nos cristãos, falando, nosso Senhor, o Espírito Santo, a praticarem a misericórdia e compaixão pelos necessitados. Não é de boca, não é só de boca, é praticar misericórdia. Tem misericórdia, tem dó, ele ajuda o necessitado na igreja, os mais fracos. Falando financeiramente. Ilustra aqui também a aplicação prática do fundo do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo, primeiro, é o amor. Se não tiver o amor, não faz nada. A prática do amor, prática do amor cristão e da unidade dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. Deve ter uma união, uma unidade. As igrejas hoje estão perdendo aquela unidade, ficando um grupo pequeno, né, do corpo de Cristo, da igreja, ficando um pequeno unido. Está perdendo a unidade, está afastando muito, está deixando sozinhos os fiéis. 27. Isto lhe pareceu bem como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, deve também ministrar-lhes os temporais. Olha bem que ele põe aqui. Se é participante das coisas espirituais, dos bens espirituais, deve ser também, ministrar os temporais também. As coisas temporárias. Espirituais é coisa eterna.
se praticar, se administrar, se participante dos bens espirituais, se participar. Então ele está falando que os judeus da antiguidade, que eram os portadores da promessa da salvação, que levasse a salvação, resultando assim em uma grande bênção ao mundo gentios, até quando Jesus voltar para fazer a colheita dos frutos. Jesus vai voltar, ele vai fazer a colheita. Quando eu era menina, minha mãe falava, só deixava nós com medo. Ixi, dormia com medo. Que Jesus vai vir com o ferro na mão, o ferro de cortar rua e corta no pescoço de cada um, assim, ó. Vocês não ouviram falar isso? Não, a mãe falava isso para nós. Você não tinha tirado isso. Mas era tudo meninada. Falei, puxa vida, tem que cortar o ferro. E a colheita, aí o fim do mundo é isso, vai cortar o pescoço de cada um. Imagina. Então, irmãos, aqui resultando assim em uma grande bênção ao mundo gentios, ao mundo estrangeiro, até quando Jesus voltar, para fazer a colheita dos frutos. Aí vem colher os frutos. Você vê pior que cortar o pescoço. Você vê pior que se cortasse o pescoço. E ficasse daquele jeito mesmo, agora entendi. É pior mesmo. Os irmãos, aplica-se para a totalidade do Evangelho e para sempre, até quando Deus permitir que pregamos com liberdade. Às vezes, se nós não pregar agora, que nós estamos livres para pregar, às vezes nós aqui que estamos aqui não vamos alcançar esse tempo, mas provavelmente vai chegar um tempo que vai ser difícil de estar pregar. Vai ser perseguido. A perseguição vai voltar de novo. Se alguém nos ministra espiritualmente, devemos ser recíprocos com coisas materiais com o ministrante. Entenda essa passagem, né? Se alguém ministra espiritualmente, ele prega a palavra de Deus, ele ministra, ele trabalha, devemos ser recíprocos, devolver, cooperar com ele com coisas materiais, com alimento, com dinheiro, com tudo, com o ministrante, aquele que ministra. Então, irmãos, Paulo argumenta aqui sobre a unidade e o intercâmbio entre judeus e gentios na igreja cristã. Deve haver, irmãos, um intercâmbio. Nós devemos, nós aqui, irmãos, porque nós temos várias naturezas, várias raças também, vários sangue. Cada um de nós teve uma criação diferente. Eu tive uma criação diferente, vai dos pais, da maneira que os pais criou, que ele achava por bem que ele devia criar daquele jeito. Cada um teve um jeito. Nunca ninguém foi criado de um jeito só. Uns foi mais rígido, outros não. Os irmãos, é o princípio do amor profundo, que reflete na nova natureza do cristão, ter responsabilidade na evangelização. Ter responsabilidade. Pregar com responsabilidade, com autoridade, não com raiva, não força de pressão na energia da carne, mas com responsabilidade, com certeza o que está falando. Irmãos, esse dia uma irmã falou para a igreja, falou para nós, que ela mudou, se perguntar para ela assim, ó, se você morrer, você vai para o céu? As que vai responder assim, se vai para o céu eu não sei, mas eu tenho Jesus. Aceitou Jesus, mas para o céu eu não sei.
Diz que a Bíblia não fala isso. Aí eu fui lá em Jesus diz em Mateus, ó, nem todos que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Então está na Bíblia. Se não falha a memória, diz que é por causa do testemunho de Jeová que frequenta. Mas é lamentável isso. Então vamos parar aqui. Quarta-feira, continua no versículo 28. Se não eu esquecer de falar minha morte, tem que chegar em casa e marcar na Bíblia. Amém? Então vamos louvar o Senhor, que Deus abençoe, que possamos estar sexta-feira, no vez de quem pregar? Irmão Daniel? Nossa, que Deus abençoe você. 310. Em teus braços. É esse? Hoje eu não estou com a voz boa não, mas como é que é o último?
misericórdia melhor. Se eu for só A acompanhar, palavra foi boa. então aí perdi um. Cantou já uma estrofe, passou para outra, voltou de novo na estrofe. Estou na primeira. Era o terceiro agora. No começo, o terceiro e o segundo. Olha, lembrando, passou Edson. Eu gosto de saber assim, nós só esqueço de treinar isso aqui. Porque às vezes vai só tocando, quando ele é bem acostumado, a badozinha vai bem. Mas quando é sair, depois por causa das outras, eu me perdi. A primeira eu fiquei firme, depois eu perdi o rumo com ela que estava. Ah, tem problema. Só que temos que escutar no final. Não pode terminar com oração, é ao vivo mesmo. Deus abençoe o aniversário da nossa fé, muitas bênçãos, espirituais. Senhor, agradecemos primeiramente pelo culto, né? Se encerrando. Agradecemos por tudo que foi feito aqui, né? Por ter nos trazido até aqui, por ter sustentado pelo de hoje a vida. Pedimos, né, pelo pedido de Antônio, pela Laodiceia, o seu futuro, o seu pós-plantação, né? O Ivan Mal, assim como toda a família dele, e a nossa também. Agradecemos pela palavra que foi exposta, pela salvação de Cristo Jesus, pelo pastor de eleição, né? E por tudo que ele feito por nós. E peço, né, para mim, peço por mim, de uma forma especial, que o Senhor esteja colocando a mão no meu problema e que seja resolvido de acordo com a sua vontade, no seu tempo, né, no tempo certo que o Senhor assim quiser. Por isso pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu peço perdão a Macássia primeiro, por isso aí, porque eu estou indo jamais pensar que eu nem ia lembrar disso não mais. E acho que ele também uma conta, né? Nós vamos chamar os pastores, o Fabiano também, Convidei o Fabiano também. e o Israel. Também. Todos eles responderam. Fabiano, todo ele. O Antônio, o pastor o Sérgio Balbo, todos eles. E o Marcelo Lima está bem, está animado, já sabe, mas ele foi um convite. Né?